O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota. E hoje a gente vai se emocionar, né, Carlão? Preparem-se. Porque a nossa convidada, ela tem uma história de vida linda, de luta, de conquistas, e é uma história assim, de persistência e de força, né? Estamos aqui com Grazi Moreira, paciente de quem? Dr. Gustavo Rodrigues. Gustavo Rodrigues, que já esteve aqui no AP, fez uma participação incrível, trouxe à luz várias informações sobre endometriose, né? E hoje a Grazi vem complementar essa história aí pra gente. Mas antes da gente entrar nessa história, vamos fazer o nosso brinde, né? Pra gente começar em grande estilo a nossa. E aí eu já vou pedir para você seguir, para falar um pouquinho de você, se apresentar, e no decorrer da sua fala aí a gente engrena em todos os assuntos que a gente quer saber de tudo e a gente quer se emocionar bastante. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Grazi, mais conhecida como mamãe da Giovana e agora também da Ercília, né? Claro, não pode esquecer, né? Isso aí. Então, tudo começou, né? Desde quando eu era adolescente, eu sempre tive um sonho imenso de ser mãe, né? Toda mulher, eu acho que quase tem esse sonho, né? E aí, quando eu tava mais ou menos com uns 20 anos, eu comecei a ter fortes dores e tive que ser internada. E aí foi descoberto que eu tava com uma hemorragia interna por causa de um cisto. Mas dores abdominais, assim? Isso. Na verdade, eu tava evoluindo para uma sepse. Nossa, eram dores muito fortes. Quase, praticamente assim, com infecção já gravíssima. Caramba. Porque uma hemorragia, ela causa, né? Pode causar até morte, né? E aí, no caso, na época, eu fiquei internada 1 mês. E aí, você tem noção, eu tive alta dia 24 de dezembro. Nossa. Eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, eu quero passar muito Presentão de Natal. Natal em casa. E aí, eu sentia muita dor, eu não conseguia andar. E aí, eu tive um médico, que hoje em dia ele já até veio a falecer, né? Que ele era na região, ele trabalhava com endometriose, né? Que era o Dr. Pedro Caldas. Ele era bem conhecido. E aí, ele passou uma visita, que na época eu não tinha plano, fiquei no SUS. E aí, ele passou uma visita e então ele começou a me tratar lá. E ele falou assim, você tem que ir pra fazer um exame de ressonância correndo. E aí eu fui e fiz, e aí descobriu, e começou uma série de antibióticos em mim. Tudo isso em Barra Mansa? Em Barra Mansa, eu com 20 anos. E pelo SUS, né? Pelo SUS. Até foi o Dr. Gustavo, ele até comentou que o sonho dele fosse que o SUS tivesse mais recursos para poder tratar a endometriose. Mas acho que até então, você já tinha o diagnóstico ou ainda não? Não tinha diagnóstico. Era só a dor mesmo? Só dor. Aí, quando ele viu, tinha um cisto que rompeu dentro de mim, causou hemorragia. E mais também uma peritonite. Eu tive uma infecção grave nos rins, na parte alta dos rins. E aí, eu tava com muita febre, tava com uma infecção, assim, já gravíssima, né? Pode perder rim, perder tudo. E aí, por Deus, ele começou a dar um remédio, e aí começou a secar. Começou assim, secar, e aí começou a melhorar tudo. O meu quadro, assim, depois de quase 1 mês internada também, né? Eu emagreci naquela época, acho que quase 15 quilos. Caramba! Eu já era magra, eu sempre fui muito magrinha. Agora eu tô mais gordinha, mas eu sempre fui muito magrinha. Eu nunca saía dos 30 e poucos quilos. Eu acho que eu cheguei a pesar uns 20 e poucos quilos. Caraca. Quando eu tive alta no Natal, eu falei assim, mãe, eu tô tendo alta. Minha mãe nem acreditou. Foi a família inteira me buscar. Aí elas me buscaram, aí não ia ter ceia, porque minha família tem tradição de ceia, né? E aí não ia ter ceia, porque não tinha, tipo assim, tava chato de comemorar, eu internada. E aí eles foram correndo pro hospital pra fazer uma ceia, né? E aí eu falei, mãe, não tô aguentando. Ela, não, você vai ficar sentadinha, a gente vai passar com você, né? E aí foi assim. E aí, assim, comecei a tratar com ele. E aí, como a endometriose, ela é difícil de dar no exame, dependendo do local que ela se localiza. E a minha tava num local difícil. E eu fazia exame e não dava. E aí, tomava remédio com muitos escapes de sangramento. Com muita dor na relação, né? E aí, ele falou assim, não, a gente então vai fazer uma investigação por meio da cirurgia. E aí, foi quando ele foi e me operou.
Ele foi o primeiro médico que me operou de endometriose. Eu operei Pra ver se tinha pra endometriose ver se também, né? tinha. Isso Porque mesmo. assim, graças a Deus ele acreditou em mim, né? Porque né, qualquer médico acredita também. E tem essa sensibilidade de Uhum. pode ser, É. sim, né? Até porque os estudos estão evoluindo, avançando com o tempo. Uhum. Sabe que... Mas acredito que igual você há um tempo atrás, né, quando aconteceu com você, era um pouquinho mais difícil. Isso tem... Eu devo ter operado acho que uns 22 anos. Olha isso. Uns 12 anos atrás, né? E aí foi minha primeira cirurgia. E aí, realmente, e assim, o meu grande medo era eu não poder engravidar. Que ele ia fazer o teste, ver se eu tava ovulando, se eu era fértil, tudo. E ele falou, não, tudo beleza. Tirei os focos, você vai seguir a sua vida normalmente, mas assim, não pode menstruar em hipótese nenhuma. É remédio. Não pode. É uma cartela emendando na outra. E não é um remédio específico que a mulher toma para evitar gravidez. É um remédio com mais hormônios específico para endometriose. Ah, tá. Eu achei que fosse Não, pílula não é mesmo. qualquer remédio. Não, é uma pílula, mas assim... Não, eu tô falando dessa de que a mulher toma normalmente. Não, é uma assim. pílula mais forte, né? E aí ela tem mais hormônios, no caso, né? Pra segurar o ciclo e tudo. E aí, no caso, eu continuei o tratamento com ele. E aí ele... Acabou que ele foi embora e tudo. E aí eu, querendo muito ter filho, mas ainda não era casada, né? Eu falei, tá. Até que eu casei. Aí, quando eu casei, eu falei, bom, agora eu quero ter filho, né? Quem casa... Cria toda, né, aquela Expectativa, aquele projeto, né, de futuro, de E família. aí eu falei assim, eu quero ter filho, só que assim, meu médico... Consequentemente, você tem que parar de tomar o remédio. E aí eu casei com 28 anos. Não, 27. Eu tive minha filha com 28. E aí o meu médico falou assim, olha, não demore muito. Porque assim, já é difícil pra mulher. E a mulher que tem endometriose é mais difícil ainda. Porque a gente corre risco de infertilidade, corre risco de não engravidar, corre risco de um monte de coisa. E pra tentar, você tem que menstruar. E como é que tenta menstruando? Você sente dor. E aí, assim, foi difícil. Foram 6 meses, assim, tentando. E aí eu ficava frustrada todo mês, porque nada de vir positivo. E aí, justamente quando eu engravidei, foi quando eu queimei a minha perna. Eu esqueci, assim, porque eu tava, assim, machucada. Queimei a perna um dia fazendo um caldo com meu marido. A gente tava recém-casado, então, assim, todo dia tinha aquela comida, né? Fazer aquele agrado, né? E aí eu falei, vou fazer um caldo pra ele chegar, vai estar tudo arrumadinho. Aí na correria fui jogar água quente caiu na minha perna, saiu correndo. Nossa. Ele chegou em casa uma bagunça, não entendeu nada, meu sogro me levou correndo pro hospital com meu cunhado. E aí, assim, esqueci, porque a perna toda queimada, né? Cheia de bolha. Nem lembrava. Feio mesmo. Queimou, ficou mais de um mês, ficou de 3º grau. Né? Carne viva, Caramba. vermelhão, deu bolha. E aí, eu esqueci, porque assim, tava nem assim. E aí foi o mês que eu engravidei. Quando você desligou, não A minha ficou amiga focada. falou, amiga, você tava muito focada naquilo. Muito Mas focada. você sabe que Você tem casos esqueceu. assim, né? Eu já ouvi várias histórias que quando você quer muito, fica aqui, não vem. Quando você relaxa ou então muda o foco, Porque a ansiedade. acontece. Não quero mais. Não, aí até acontece. outras pessoas que tentam e, não vou tentar mais, vou adotar. Adotam e logo em seguida engravidam, né? Tem essas histórias aí também. E aí, assim, porque todo mês, aí na hora que eu contava assim, aí vinha, eu chorava, ficava triste, né? Porque assim, na minha cabeça vinha assim, eu nunca vou ser mãe, não vou conseguir realizar meu sonho, né? Por causa, fica aquela pressão por causa da endometriose. E aí as pessoas assim, que você é boba. Mas aí saiu o diagnóstico. Já tinha o diagnóstico, né? Já tinha o diagnóstico. Quando eu casei, já tinha 5 tinha, anos de operada. Então, assim, meu médico falou, não espere muito depois de operada, não espere muito pra ter. A fase de ter uns 28 anos. Então, assim, juntou aquilo tudo. Então já criou aquela ansiedade pra você poder aquela pressão na minha cabeça, tipo assim. E as pessoas, que isso? Você é boba, nada a ver, endometriose. Vai ter filho sim, para. Só quem tem é que sabe, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui ter filho. Só que, assim, justamente quando eu engravidei, aí foi a maior felicidade. Nossa, eu fiz um churrasco, um almoço pra contar pra família. Com a perna queimada e toda feliz, né? A dor
Passou, né? Desse jeito. Fiz, aí conta pra família inteira, o povo ficou todo bobo. Só que assim, aí naquele ano começou o surto de quê? De Zika. Nossa. E foi um surto que foi bem complicado. Foi. Eu nunca tive dengue na vida. Aí a pessoa vai e me pega Zika grávida. Nossa. Além de eu ter toda a história da endometriose, aí o que eu faço? Me pego Zika. Só que assim, naquela época não tinha como diagnosticar. Você chegava no hospital, eu passei muito mal. E aí eu cheguei no hospital, fiz testes, não dava Zika, dava dengue. Mas as suas plaquetas não tá, porque assim, o diagnóstico, os sintomas, né, são um pouco diferentes. E aí, assim, eu lembro que, assim, meu marido, ele ficava igual um louco. Ele via um pernilongo, ele já batia a mão, assim. Porque ele já ficava com essa história de Zika, grávida, né? Se falava muito, né? Eu usando repelente e tudo. E aí, justamente naquela semana, eu fui na casa da minha sogra. E lá tinha um pessoal que tava com Zika. E aí, eu acredito que ela devia ter algum foco, alguma coisa. Deve ter pego lá. E aí, naquela semana, eu peguei. E aí, o que aconteceu? Apareceu uma pinta. Na hora que apareceu uma pinta, meu marido é muito observador, ele olhou assim, não é possível. Não é possível que você tá com Zika. Eu falei, não, para de graça. Não, você tá com uma pinta, o pernilongo te mordeu. Você tá passando mal. Eu passava muito mal. Muita dor de cabeça, dor no olho. Parece que é uma sinusite, mas é uma sinusite que não passa nunca. Fica 2 semanas. Uhum. Uma dor no olho. E tipo assim, você imagina ser grávida, você não pode tomar remédio nenhum. Só de pirona. E aí, muita dor no olho, dor nas articulações. E aí começaram a aparecer, no 3º dia, placas de alergia no meu corpo todo, que coçava tudo. E aí eu falei, vou ter que ir pro hospital. Chegou lá, me deram o remédio, aí fizeram esse exame e falou assim, sua plaqueta está normal, mas tá dando como se fosse dengue. Eu falei, não é possível. E aí, o que aconteceu? Com 5 meses, o meu exame começou a dar alteração. Aí foi um baque mesmo. Aí cada ultrassom era uma coisa. Porque assim, quando eu peguei naquela fase que a minha filha estava se desenvolvendo. Tava com quantos meses, mais ou menos? 3 meses, 12 semanas certinho que eu peguei a Zika. E é aquela fase que está desenvolvendo todo o bebê, né? Porque eles falam assim, quando você pega mais tarde, pode acontecer das sequelas ser talvez menos, né? Uhum. Não sei. O bebê tá um pouco mais desenvolvido. Eu não sei se pode, entendeu? Mas assim, no caso, ela tava começando a se desenvolver ainda. E aí, eu fiz um exame, aí já começou a vir na ultrassom. E aí, a minha gravidez foi uma gravidez de alto risco. Eu comecei a ficar hipertensa, porque, né, devido às situações, aí passei por ansiedade, depressão. Teve dias de eu ficar assim no meu quarto e não querer levantar para comer. E porque aí, a sua não queria cabeça trabalhar. devia estar assim... A 1000, né? A 1000, Eu, pensando na época em de um monte faculdade, de terminando coisa. a faculdade, tava com TCC pra fazer, Nossa. terminando a faculdade, minha amiga Ivy, foi minha dupla, né? Nossa, ela me ajudou muito. Se não fosse por ela, eu não tinha feito o TCC, a monografia. Se não fosse pela minha mãe, pelo meu marido, eu não tinha terminado a faculdade, porque, assim, minha mãe revezava com ele, pra gente poder... Tinha disso, eu tinha que levar, depois mais pra frente, né, a minha filha e tudo. Mas antes, assim, grávida, eu passava muito mal. E aí, tinha dias que eu tava, assim, no quarto, e ele ligava. Graziele, você já levantou? Já comeu? Não. Tinha dia que eu não atendia o telefone. Não queria falar com Você ninguém. já sabia que ele ia perguntar isso, eu nem entendi. Aí ele falou assim, não é possível, eu vou ter que mandar alguém lá numa casa, porque a Graziele não atende o celular, ela deve estar deitada o dia inteiro, não deve ter levantado pra comer nada. Aí ele chegava do mesmo jeito que ele saiu, eu tava. E aí ele falou, ele juntou a família e falou, não vai dar não. A Graziele tá num estado, vocês vão ter que dar força. E eu não contei pra ninguém. Nem pra minha mãe eu tive coragem de contar, força de contar. Então minha mãe sabia, porque ela foi no médico comigo, eu não comentava sobre o assunto. Eu evitava, na época eu sentava na sala e tava falando geração Zika, não sei o que, crianças com Zika, e teve isso, teve... E você... Jesus sofrendo. amado. Eu já ficava meu naquele Deus. estado. Porque o Fantástico, Globo, eu só falava disso. Era o tempo todo. E você imagina, você passando por isso. E aí eu não queria ir pra faculdade, porque eu ia pra faculdade. Eu era da enfermagem.
o que eles iam O falar assunto mesmo. era qual? Sobre- o que estava Eu acontecendo. não tinha. Pô, a cada ultrassom. Você podia saber, dia de ultrassom eu não ia pra faculdade. Eu não conseguia ir. Porque, assim, a cada ultrassom era uma notícia ruim. Todas as vezes. E você já, sabendo o que é por causa da faculdade, né? Você já tem uma noção do que está E acontecendo. aí eu cheguei. Mas A ainda gente não que é estava leigo, um né? diagnóstico definitivo, Não. só estava até então mostrando as alterações. Mostrava alterações assim, cabeça não cresce conforme abdômen. Porque geralmente tem uns parâmetros que eles usam de medição. E aí, na primeira ultrassom morfológica, que são as mais assim, específicas, tava já dando alterações. E aí a cabeça não cresceu conforme o abdômen, depois começou a vir líquido na cabeça, ventrilomegalia, podia ser uma possível hidro, e começou E o problema é isso, você entende. Eu e a Luana, que a gente não entende, o médico pode falar outra coisa e a gente vai mas falar você ok. vai pesquisar. Posso Não, garantir. com Com certeza. certeza. Mas você da área. Mas você já sabia Eu na já hora, tenho. entendeu? Já. Então, Já sabia. Na hora que falaram assim pra mim, você teve zika, eu já imaginei. Minha filha vai nascer com você já microcefalia, e pegou aí vai todas precisar as de físio, vai precisar possibilidades. disso. Já fui lá longe. Já estava meio que E se aí, preparando para isso. lógico, igual, eu sou evangélica, na época eu não estava frequentando tanto a igreja, estava um pouco desviada. Porém, assim, acredito em Deus e tudo, né? Só que assim, as pessoas questionam a gente. Ah, você tem que ter fé. Sim, eu tenho que ter fé, mas eu também sou da área da medicina, da enfermagem. Então eu sei de tudo que poderia acontecer. Tinha muito E as indício de pessoas que falam, você tá muito né, pessimista, você não vai chegaria acontecer nesse- nada disso. Vai acontecer milagre, sua filha não vai ter nada. E aí, tipo, eu não sabia o que eu acreditava, entendeu? Porque assim, ela tava na minha barriga, e aí cada hora acontecendo várias coisas. E aí, quando chegou 6 meses, ela não crescia. Ela estava tendo risco de eu entrar no trabalho de parto antes do tempo, tive que tomar medicação, eu com pressão alta, e aí eu fazia pré-natal de 15 em 15 dias, fazia ultrassom de 15 em 15 dias, tinha que ter um controle rigoroso sobre ela, porque era a primeira criança de Barra Mansa, a primeira criança da minha médica, né, era a doutora Janaína, né, na época que tratava, né, e foi a primeira, e aí assim, as pessoas não sabiam nem o que fazia. Ela, tô indo pra congresso agora, Grazi, eu vou trazer novidades, vou te explicar o que tá acontecendo, porque assim, eu não sei nem como te falar, né? E aí, quando foi com, acho que 6 meses, eu fiz 6 meses não. Assim, quando eu tive a zika, eu fiz um exame pelo plano, só que ele demorou um pouquinho pra autorizar, demorou um pouquinho pra sair o resultado. E quando saiu o resultado, aí saiu. Que eu tinha realmente tido a zika. Então, quando veio esse resultado de zika, ela começou a trabalhar na possibilidade do que poderia vir a acontecer, que era a microcefalia. Esse abdômen que não é, a cabeça que não é do tamanho compatível com o abdômen já é considerado que a criança está desenvolvendo uma microcefalia, né? Que estava muito já pequena. É um indício, já, a né? cabeça estava pequena em relação ao abdômen. E aí eu falei, meu Deus, eu idealizei tanto a minha filha, mas tanto a minha filha, todo o diagnóstico de endometriose, pra na hora que chegar, acontecer de eu perder ela. Assim, porque assim, eu nem pensava na possibilidade dela ser deficiente, essas coisas, assim. Não quero uma filha deficiente, nada disso. Eu pensava na possibilidade dela não vir a nascer. Meu medo era perder ela. O tempo todo meu medo era perder minha filha. Porque os casos que a gente via, as crianças não nasciam. As crianças ficavam entubadas, morriam. Então, meu medo era esse. Eu falei, eu vou perder minha filha. Eu falava pro meu marido, começava a chorar. E aí eu não comia, ela não engordava. Foi bem tenso, tá? E aí, quando chegou com 7 meses, ela confirmou o diagnóstico. Sua filha vai nascer com microcefalia. Até então, só você tinha essa suspeita, né? Mas quase certeza. Eu e a médica, a gente desconfiava. Você não tinha dividido isso com ninguém. Só o meu marido, mas assim, minha mãe sabia, minha tia sabia, minha irmã sabia, e era um revezamento para ir na ultrassom comigo. Eu nunca ia sozinha, toda vez ia alguém comigo. E aí, quando teve o diagnóstico, o que você pensou? Agora eu não contei pra ninguém. Não contou também? Não consegui. No final que eu consegui contar pra minha amiga, consegui contar pra minha chefe, mas assim, eu não podia nem falar do assunto. Porque eu só chorava. E pra família, eu não contei. Meu pai foi saber no dia que a minha filha nasceu. E meu marido
Meu pai é uma pessoa meio humilde, não tem muito estudo, então não entende muita coisa. Então, acho que ele não entendeu muito o que poderia acontecer. E a mãe dele também não falou. Então, assim, minhas amigas, tem uma amiga minha que sabia, que eu contei, mas eu não ficava entrando em detalhes, entendeu? Contei e aí ela sabia, porque a gente fazia TCC junto, então passava muito mal, eu não conseguia ir, né? E aí o meu marido que se encarregou de contar, realmente, já pra no família. dia mesmo. Ele foi contando pra quem era assim mais próximo, né? E porque assim, aí o que aconteceu? Ela adiantou, porque eu entrei em trabalho de parto. Com 7 meses mesmo? Né? Não, foi com 37 semanas. Eu consegui segurar ela o máximo. Nas faltou últimas pouco semanas ali. eu fiz um repouso. Eu tava em trabalho de parto desde 7 meses. Só que aí eu tive que fazer um repouso. Tava com bastante contração. E aí pressão alta. E aí a gente ficou segurando, muito inchada. E aí quando chegou com 37 semanas, eu comecei a passar muito mal. Aí já era consulta, né? Eu fui na consulta. Eu já fazia consulta toda semana, né? Ela falou, Grazi, vai ter que ser, porque hoje você tá com dilatação já. Só que assim, ela foi cesárea. Aí o que aconteceu? Eu saí do consultório, já fui direto pro hospital. Ganhei ela no Santa Maria. E aí minha médica falou, te controlar. E aí eu liguei pro meu marido e falei, olha, você vai ter que vir embora. Sai do serviço, que a Giovana vai nascer hoje, agora. Você quer assistir o parto, você vem. Nossa, o meu marido ele tem uma crise de ansiedade. Se acontecer alguma coisa assim, dá diarreia nele. Ele não conseguia chegar no hospital, cara. Falei, meu filho, eu preciso de você. Tem hora pra você chegar aqui, pra você assinar o termo, pra você entrar no centro cirúrgico e tem que trazer as coisinhas dela. Aí ele foi assistir o parto. Aí sim, foi, nossa, muito emocionante. Como é que o parto foi tranquilo? Foi tranquilo, a gente não sabia como é que ia ser o parto. E o parto foi tranquilo. E, assim, eu não vi muito ela na sala de parto, porque eles tiveram que, sim, dar mais atenção pra ela, ver como é que ia ser. Pelo quadro dela, né? Só que assim, ela não teve que ir pro aspirador, não teve que ser entubada, nasceu chorando, tá uma beleza. Mamando, mas tá uma ela beleza. teve que ficar em observação UTI neonatal ou não? Teve que ficar. E aí a primeira noite ela passou comigo no quarto. Minha mãe ficou comigo, aí quando chegou de manhã o médico falou assim, até o doutor Braga, ele até era o pediatra de lá, falou, olha, vai ter que descer com ela pra UTI. Eu falei, como assim? Ele, ela tem que fazer muitos exames, é o primeiro caso do hospital, a gente não sabe como lidar. Era novidade pra todo mundo, né? E aí, pra prevenção, a gente vai preferir descer com ela do que ficar aqui. Falei, nossa. Aí meu marido chegou, falei, amor, desceram com ela pro UTI, eu chorando. Aí já cria já uma... Nossa, eu não conseguia, você ter noção, tipo assim... Os bastidores ali, tá? Isso acontece, estamos dentro de casa. Eu não conseguia ficar longe dela. Aí o marido falou assim, amor, você tem que subir, você tem que descansar, você tem que dormir. Eu falei, não quero ficar com ela. E aí eu dava mamar pra ela. Teve um dia que eu desci, demorei um pouco pra descer, ela era muito fominha. Aí tava lá, a enfermeira dando uma chuquinha na boca dela. Nossa, abri a boca pra chorar, porque a enfermeira deu uma chuquinha pra ela, deu nem querer o peito. E eu fiquei curioso pra saber como foi o primeiro contato, porque você falou que não viu no parto. Queria que você contasse essa experiência. Nossa, cara, tem um vídeo, você não tem noção. Tem um vídeo emocionante, porque meu marido, ele pega uns momentos assim... Cara, emocionante. Cara, eu choro horrores. Aí ela vem, ela mama. E aí na hora que eu olho assim, cara... daqui a pouco eu começo a chorar, gente. Não, fica à vontade. Eu sei que essa história... Assim, daqui a pouco até a gente tá chorando aqui também. Cara, na hora que ela nasceu, que eu vi, assim, tipo assim, consegui. É como assim, foi muito idealizada a minha filha. E na hora que eu vi ela, assim, eu falei, nossa, não acredito que ela tá aqui do meu lado e a gente conseguiu, sabe? E aí eu olhava pra ela e só chorava, o tempo todo. E aí ela veio, mamou e ficou comigo a noite toda, né? Aí, por isso que eu não queria sair de perto dela, porque eu ficava com medo. Porque assim, você imagina, falou que vai pra UTI, né? Eu sou da área da enfermagem. Então eu já imaginava, vai pra UTI, vai ficar no aparelho, né? Não sei se vai voltar. Já imaginava, minha cabeça ia lá, né? Um monte de coisa. E graças a Deus ela ficou realmente lá, não precisou de entubar, ficou assim no bercinho aquecida, aí foi um processo. Um cuidado melhor mesmo, né? Aí ela foi, eu descia, ficava com ela. E aí, como a minha pressão estava alta, a minha médica conseguiu estender a internação.
Então, eu fiquei, assim, até 5 dias, acho que internada. Porque geralmente é 2 dias. Uhum. Então, assim, pra mim facilitou o processo, porque eu tava Você lá não dentro. foi embora Não, eu pra fui casa embora no sem sábado à ela, noite. mas você Fui. foi com ela. Fui sábado à noite, Sem ela. sem ela. Foi Nossa. um chororô. Eu Nossa, chegar em imagino. casa sem. Nossa, que vazio, cara. Isso é uma grande dor pros É, pais aham. quando a criança vai pra UTI neo. Uhum. E aí, tipo, eu cheguei, olhei no quartinho dela, falei, amor, não dá, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar com ela. Ela, não, amanhã você vai acordar, você vai descansar, você vai pra lá. Chegou de manhã cedinho, falei, Você eu quero... conseguiu dormir? Consegui, porque eles acabaram me dando um chá pra me relaxar e pra mim dormir, porque eu precisava descansar. E você não tava Sim. cansada, É. tava pilhada. Aham. Né? E aí chegou de manhã, eu já queria ir pra lá. Não, você vai almoçar. Não, não vou almoçar, eu vou pra lá. Acordou, já Eu quis ir. quero ir pra lá, minha filha tem que mamar, tem que ficar comigo, tem que ir pra lá. E aí ela fez todos os exames que precisava, foi realmente igual a neuro dela é a médica que desde a UTI, e foi diagnosticado realmente através na época foi tomografia, fizeram a tomografia, e ela já nasceu com uns espasmozinhos assim, né, porque minha filha tem epilepsia, né. E aí é tudo desencadeado pela má formação que ela teve, né. Uhum. E aí ela fez exame de vista lá, oftalmo, fez o teste da orelhinha, fez já o exame do pezinho, fez todos os exames possíveis, podia fazer tudo. Neurolhou, tudo, todo mundo. Quando foi na segunda, ele falou, ó, se estiver tudo bem, ela vai ter alta. Eu falei, não acredito. Nossa, segunda eu fui buscar ela, foi uma festa em casa, todo mundo esperando ela, uma festa lá em casa, deitaram, todo mundo esperando ela, né? E aí começou, meu filho, a nossa luta, porque assim, já saímos do hospital, Já né? com Você acha que eu tive muita coisa pra resguardo? resolver e providenciar. Que resguardo, Não tem nem filho? como. Nunca nem vi essa palavra. Repouso. E aí, ela tinha uma série de coisas pra fazer. Porque antes dela nascer, eu já tinha visto o que a gente ia fazer. Minha amiga trabalha na PAI, uma amiga minha que é psicóloga, eu trabalhava no CAPS na época. E aí, a minha amiga trabalhava na PAI. Ela já falou pra mim, Grazi, vai lá em janeiro, já coloca ela lá, a gente vai começar com a físio, fono, tudo que ela precisar. Porque assim, quando é um bebê, você olha assim, não precisa de nada. E já tem que começar de imediato. Já, estimulação mesmo Quanto antes, né? recém-nascido, já tem que ter um trabalho ali. Estimulação precoce. Sim, eu acho que hoje ela é um pouco, assim, bem mais assim, desenvolvida, por causa que ela foi estimulada desde bebê. Uhum. E aí ela fazia estimulação precoce em tudo. Fazia uma série de coisas, nossa agenda era corrida. E aí, na época, você tem noção, minha mãe me ajudou muito, igual eu falei, eu tava terminando a faculdade e tinha muito estágio. Tinha dia que eu levava ela pro estágio. Minhas amigas ficavam com ela. Tipo assim, tem dia que a gente tem que atender gestante. Aí minha amiga vai lá, eu vou atendo uma gestante. Aí eu volto, depois minha amiga... Era assim, um revezamento. O professor ajudava, eu ia pra faculdade, eu fazia prova com ela mamando. Cara. A professora pegava, meu marido ficava lá embaixo no portaria Não largava esperando. mais dela. Não tinha como. E eu tinha que terminar a faculdade. Porque a minha faculdade é uma bolsa. Era bolsista do ProUni. Então, assim, eu tinha que terminar minha faculdade. Tem um tempo ali, né? Tinha um tempo. E aí minha mãe ficava de dia pra mim fazer os estágios, eu chegava correndo do estágio, minha madrasta estava lá em casa, fazia almoço pra mim, eu já pegava a Giovana correndo e ia pra terapia. Era uma correria louca. E aí eu levava ela pra PAI, acho que ela ia na PAI na época 3 vezes na semana. Tinha Nívia também, natação, físio, fono. E aí, fora as rotinas que a gente ia correr de Sara direto na época, no Rio. Você providenciou tudo que era possível pra ela. que fosse necessário para ela desenvolver. Agenda completa ali, né? E aí a gente ia muito pro Rio, porque assim, pra saber quando ela nasceu, a gente tinha que fazer todos os exames específicos, né? E aí, assim, dá muito trabalho, tem que fazer muitos exames, aí vai nos lugares. Hoje em dia é mais só assim, a gente já sabe que ela tem, né? Então a gente só faz manutenção, né? Mas antigamente eu tinha que ir direto no Rio. Então tinha vez que eu ia 2 vezes no Rio, 3 vezes no Rio. Aí meu marido pegava folga de serviço, ele que ia dirigindo, a gente ia de madrugada pra ir lá, minha mãe ia com a gente. E aí quantas vezes, igual eu falava, subir aquela UBM com ela no sol quente, na chuva. Eu e ela ia pra todo que é lugar. Tanto é que Pra quem não conhece Barra Mansa, é uma subidinha pra UBM, assim. Quando a gente formou, a minha professora, na minha TCC ela tava lá com a minha mãe, eu apresentando. Quando a gente formou, a minha professora falou dela. Na colação lá. Na colação. Falou que a Giovana falou que
a gente era exemplo, né, de superação, que se eu não desistir, ninguém mais podia desistir, e que ela também era tipo uma aluninha, porque ela não perdia uma aula, nossa, nada, nossa, tudo ela tava ali. Deve ter faltado menos que muita gente. Festinha da turma, ela Tava em tudo todas. ela tava. E aí foi, a gente, você vê, levava ela, eu não dirigia, era de ônibus. Bolsa. Na época, minha mãe ainda ia comigo. Minha mãe, ela trocou o horário de serviço, ela trabalhava em colégio. Então, ela trabalhava num colégio bem longe, ela era lá em Amparo. Então, ela ficava quase o dia inteiro fora da rua. E aí, ela trocou para Barra Mansa para ficar período, né, melhor, né, e me ajudar, né. E aí, era revezamento lá em casa. E aí, teve uma época que a minha filha, ela chorava muito, a Giovana tem alergia. E fora a irritabilidade que ela tem, muito grande, devido à malformação, à epilepsia, tudo, juntava tudo, não dormia. E aí eu tinha que fazer a dieta, porque a Giovana é alérgica. Eu emagreci, tipo, uns 15 quilos. Acho que deve ter ficado com uma roupa de 34. Na minha formatura, eu fiz um coque, né? Aqui faltava cabelo, tentei tampar. E fiz um coque como dava, porque eu tinha buracos na cabeça. Por causa do estresse. Eu desenvolvi hipertiroidismo por causa de estresse, ansiedade, desenvolvi síndrome do pânico. Eu não conseguia ficar com ela sozinha, porque assim, meu marido entrou no FAT, e aí, assim, a empresa acho que estava em baixa produção, ele trabalha na Hyundai. E a empresa estava em baixa produção na época, e aí ele ficou 3 meses em casa. Lá em Itatiaia? Ele trabalha lá em Itatiaia. E aí, justamente nessa época, foi a época mais difícil da Giovana, que ela chorava o tempo todo. Era o tempo todo chorando. Ou tava no peito, tava chorando, não dormia. E aí tinha uma posição que ele fazia, que ele conseguia fazer ela parar de chorar. E até a gente descobrir que ela era alergia, porque assim, quando você tá comendo alguma coisa que te causa alergia, até você parar de comer e seu intestino descobrir o que é, desinflamar, né? Porque você fica inflamado, fica doendo, solta sangue, fica assim mais de mês pra melhorar. E ela não sabe se comunicar direito, né? Então você imagina, era um bebê. E aí ela gritava o tempo todo. E aí eu não conseguia ficar com ela sozinha. Porque dava aquela angústia de acontecer alguma coisa que tá tá acontecendo, tá chorando. A gente não sabe se alguma coisa que ela tem, se alguma até coisa de bebê. Eu nunca tive filho. Qualquer bebê você fica sem saber, principalmente para quem é pai e mãe de primeira viagem. Imagina você também, né, com todas essas particularidades também da Giovana. E aí eu tive que introduzir algum remédio de epilepsia para ela, que eu lembro, para tentar dormir também. E aí ela pegou e foi indo. Aí assim, eu não conseguia ficar com ela sozinha. Então sempre tinha alguém lá em casa comigo. Ele saía pra trabalhar às 5 e pouca da manhã. Então assim, já chegava minha mãe, depois chegava minha madrasta, e eu já ia pro estágio, chegava minha prima, depois ia pra minha sogra. Ficava assim, um revezamento doido. E aí depois foi melhorando com o tempo. Eu fui vendo que ela, né, foi melhorando. Foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo e dava. Você vê, a Giovana foi sorrir com 6 meses. Tem isso registrado. Foi na praia, não foi? Foi na praia ou na piscina? Não, os 6 meses. Eu vi que foi um primeiro sorriso lá no seu canal do YouTube. Que tem ela sorrindo. Tá lá o primeiro sorriso. Eu não lembro onde... Não, eu acho que foi em casa. Foi em casa? Eu vi que ela na boiazinha, ela rindo. Ah, então. Aquele lá foi uns flashes que eu fiz, tipo uma montagem. Mostrando, tipo assim, como é o poder do sorriso, né? Porque, assim, tem gente que não dá valor a essas coisas, né? E, assim, não dá valor, na verdade, a Giovana, a gente dá valor a tudo que a Giovana faz. Porque, assim, a gente sabe como é a dificuldade pra ela. Cada etapa vencida. Cada etapa pra ela é muito difícil. E eu vou dar muito trabalho pra esse podcast pro Carlão, porque a gente vai precisar mostrar isso, porque é tão emocionante ver, né? E eu vi também o primeiro dia que ela colocou o óculos. Gente, é a coisa mais linda do mundo, eu me emocionei. Eu quase não gravei aquele vídeo. Foi lindo ela botou, ela não enxergava. Mudou o mundo pra Você pessoa. Você acredita que eu arrumei uma briga com todo mundo? Porque assim, por eu ser enfermeira, muita coisa eu olho e eu já sei, né? Eu não sou médica, né? Mas assim, eu tenho uma experiência da área, que eu estudei uma série de coisas. Então, assim, eu falo assim, gente,
essa menina tá com alergia. Essa menina tá com refluxo. Não, você tá inventando doença. Cara, porque assim, tinha todos os sintomas. Falei, Giovana não enxerga. Como assim, Giovana não enxerga? Você tá doida? Falei, Giovana não enxerga. Eu chego em casa do estágio, ela não me olhava. Não me olhava. Aí quando eu falava assim, mamãe chegou, ela ficava assim. Procurando. Toda vez que ela queria mamar, ficava assim. Com a boquinha assim. E ela ficava procurando. Então ela ia pela voz. Ela não ia pelo olhar. Pelo olhar, é. Eu falei, ela não enxerga. Eu fiz teste várias vezes. E aí eu levei vários médicos aqui. Os médicos aqui falavam, não, ela enxerga. Eu fiz vários testes. Mas assim, teste de fundo de olho, realmente, a minha filha não é cega. Ela tem baixa visão. Ela não é cega. Então, todos os exames que você fizer, você vai ver que ela enxerga, né? Só que quando uma amiga... Porque o exame é pra detectar realmente se não enxerga nada, né? Isso. É. E aí eu falei, vem 3 médicos aqui, não deu certo. E aí uma médica me indicou, uma amiga minha também me indicou pra levar na IBOL, que é um lugar especialista, é um instituto, né, e oftalmológico, e tem pediatria. E então, lá faz cirurgia, faz tudo. Botox, correção. E quando eu levei lá... 4 graus no olho, 4,5 no olho. Graus. É um grau bem altíssimo, alto. Não vai pra uma criança. E agora sim, agora a gente tá tendo que dar uma ênfase na vista dela, porque tá dando uma pressãozinha no olho dela, tá aumentando, né? Então a gente continua, né? De 4 meses a gente vai no oftalmo, ela já fez botox de correção. Porque ela tem estrabismo, né? Então era muito desalinhada. Só que a bolinha dela ficava tudo alto, assim. Tem um botox pra isso? Eu não sabia, não. Tem. Ela tenta fazer uma correção de alinhamento, né? A gente já fez uma vez, ela era pequenininha. E aí tem esse vídeo, eu quase não gravei esse vídeo. Tem um vídeo dela sorrindo, porque assim, você vê, eu falei assim, falei, Deus... Cara, pra ela foi um novo mundo, né? Eu queria tanto que a minha filha sorrisse. Minha filha só sofre, só chora, só sente dor. E aí, no outro dia, cara, ela deu um sorrisão. Eu falei, não acredito. Você vê, eu falei um dia antes, pedindo isso. Aí no outro dia, eu relato isso falando, né? E aí, antigamente, meu marido falou assim, não fica se expondo muito, não. As pessoas é má, né? E aí, vai falar coisas que você pode não gostar, né? Deixar você sentida. Só que, graças a Deus, assim, tem gente preconceituosa e tudo, mas assim, graças a Deus, a gente não teve tanta gente no nosso caminho desse jeito, né? Mais pessoas que... Nossa, as pessoas são apaixonadas na Giovana, e a Giovana ri, gargalha, assim, conquista qualquer pessoa, né? E aí eu falei, não, mas eu queria mostrar a nossa vivência, e aí foi... Que tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E aí eu comecei a postar, aí quando eu comecei a postar, as meninas assim, nossa... nem tá passando pela mesma vivência. Talvez, assim, só da gente postar o que a gente passa, as pessoas, assim, falam assim, nossa, é bom que a gente aprende um pouco com você. E cria uma rede de apoio, porque eu imagino que para manter e custear todas as medicações, os tratamentos, não é fácil. Não. Eu queria até que você falasse um pouquinho disso, de como que é manter isso. O que você já fez ou faz para poder seguir firme aí, para poder manter tudo que ela precisa. Então, na época eu comecei a participar de grupos. E esses grupos, como era a Zika, era uma novidade na época, a gente não sabia, então tinha grupos de mães. E aí eu participei de vários grupos, uma amiga me deu o nome de um grupo, e do um eu entrei no outro, e aí criaram a Associação de Mães, Associação Lotus, né? Associação de Mães, do Rio de Janeiro, que são crianças que teve Zika vírus. Então, lá só tem criança com Zika vírus. Então, assim, a minha filha, quando nasceu, já tinha criança com 1 ano. Então, eu já sabia o que ia passar. Então, ela colocava, minha filha tá com tal coisa. Então, você já ia... Então, assim, tem um padrão. Geralmente, as crianças, elas têm epilepsia, baixa visão, refluxo, disfagia, dificuldade de deglutir. Geralmente ou é visão, ou é audição, ou é os dois. Tem criança que nasce com tem que fazer cirurgia no fêmur, cirurgia, né, nos pezinhos, e aí são uns padrões, né? E aí eu já seguia e já via. Aí elas colocavam, gente, consegui tal coisa assim, consegui tal coisa assim. E fora que toda vez que a Giovana ia dormir, eu ficava
olhando o que eu poderia fazer pra Giovana. Aí eu li, terapia tal, ajuda tal. Não sei o que. E aí ficava olhando. E aí comecei. Aí a minha amiga falou assim, Grazi, não adianta fazer só terapia normal. Tem que fazer terapia específica. E aí eu comecei a abrir com um plano pra fazer as terapias. E aí eu falei, olha, aí pegava lei, estudava lei. Olha Cara, a dedicação da mãe, da força. Eu mandava Vê se mensagem. tá na ANS, vê se lá o quê. Mandava mensagem pro plano, apareceu a advogada, batendo boca com o plano. Lei tal, vocês são obrigados a custear o tratamento, porque não tem. E se não tem, vocês são obrigados a custear, pagar 100%. E se vocês não fizerem isso, eu vou pra justiça. Não sei. Cara, eu colocava tudo lá. E a minha filha tá tendo deformidades, porque vocês não estão querendo custear o tratamento. Nossa, eu colocava. É tudo muito burocrático. E você precisava de rapidez. Uhum. Isso tá bem embasado também, né? E aí, depois, assim, de muita briga, mas assim, as terapias eu fui pesquisando quais seriam as melhores, porque até nem os médicos sabiam, nem os médicos indicavam, não sabia. E aí eu tinha que ir procurando, até equipamento, entendeu? E aí eu fui procurando e aí eu consegui. Ela fazia terapia, especialista em fonoaudiologia, o Ervas, fisioterapia, né, que é especialista, Teressuite, especialista, tudo fisioterapia, né? Ela fazia terapia ocupacional Snoozling, que é onde tem um monte de luz assim na sala para baixa visão, aí ajuda a baixa visão, fazia natação, e aí tudo assim puxado pelo plano. E aí eu falo que a Giovana era uma paciente muito cara. E aí mas necessário, porque você deixou ela tendo várias atividades e ela em movimento sempre, que eu acredito que isso é importante para ela até hoje. Então, eu larguei não, fiquei de licença no emprego durante 3 anos e pouco para me dedicar a ela totalmente. E aí, eu não dirigia na época, acho que eu comecei a dirigir com 3 anos e pouquinho da Giovana, que eu consegui tirar a carteira, que foi por ela que eu tirei, pra gente poder facilitar, porque conforme vai ficando grande... Numa emergência, você também tem o recurso, não né? dá pra A gente saía todo dia de colo. ônibus. Eu saía de casa, meio-dia, tinha dia que eu não tinha nem como comer, porque não dava tempo. Arrumava a Giovana, pegava um ônibus pra vir, eu moro lá em Barra Mansa, pegava um ônibus pra ir pra Barra Mansa, o centro, depois de Barra Mansa pro Retiro. Do Retiro tinha vezes que eu ia pra Vila, da Vila eu ia pra casa. Caramba. Eu chegava em casa às 7 horas da noite, com ela sozinha, mochila, andando pra tudo que é lado, todo dia, a gente fazia terapia. E aí foram todos os dias, nossa vida é assim, desde que ela nasceu. Fora os médicos, os exames, que já são umas coisas assim, eventuais, né? Isso é a rotina diária. E aí, medicação, medicamento. E aí, eu fazia essas coisas com ela. E aí, quando foi as terapias, minhas amigas foram falando, isso é bom, isso é bom. Aí fui pesquisando e fui colocando ela nas coisas. E o plano falou assim, tava custeando. Tinha terapia que custava assim, R$5.000. Porque era muito específica. Era um reembolso integral, 100%. E aí tava ficando muito caro pro plano. O plano começou a querer conveniar as operadoras, as terapeutas. E aí começou... Aí eu tive que sair de uma pra ir pra outra, porque assim, a partir do momento que tem, eu sou obrigada a aceitar ou não. Se eu não aceito, eu sou obrigada a pagar do meu bolso, né? Mas se não tem, eles têm que pagar o 100%. E aí eu fui pra... Hoje em dia a gente tá na Raquel. Ela tá nessas terapeutas desde pequenininha. Tá na Raquel, e aí pelo plano, o plano conveniou. E aí eu falo que graças a Giovana, muita gente conseguiu também ir fazer essas terapias específicas por causa da nossa briga, da do sua plano. Luta ali para poder trazer para ela o melhor para se desenvolver e continuar se desenvolvendo até hoje. E aí, nesse meio tempo, você ainda não tinha conhecido o Dr. Gustavo. Não. Como é que aconteceu esse encontro? Então, e aí, assim, a Giovana, ela demanda muito cuidado, né? E aí, eu não pensava em ter outra filha, né? Você não tinha tempo para pensar não. mais nisso. E eu tinha um certo
trauma. Também Certeza, de tudo passar que por esse processo. sei, né? Tudo de novo. Imagino que É. fica com receio de muita coisa. Não tem como falar assim, não, você não vai pensar em tudo que você vai pensar, lógico, né? E não tem como você ver o que vai acontecer lá no futuro. Então, eu tinha medo, eu não podia ver até uma mulher grávida que tinha, tipo assim, um pavor, tinha um medo danado. E aí eu falei, não quero ter filho, em hipótese. Eu sempre falava isso pra todo mundo, não quero ter outro filho. Você tá doida que ter outro filho, o quê? Não quero. Nossa, a Giovana chorou o tempo todo, a Giovana era alérgica, tinha que dar mamar pra ela eu dei mamar pra ela ter 2 anos, a Giovana só foi comer comida com 3 anos, porque a Giovana tem uma seletividade. Ela não aceita Não texturas, qualquer alimento, até por conta não aceita da qualquer alergia. alergia, ela engasga e ela tem uma seletividade. Isso você foi testando ou, por exemplo, teve uma dieta específica, mas você foi testando para ver qual alimento Fui ela testando. tinha, né? E aí deu uma série de alergias, machucava a boca toda, queimava aqui assim, ela engasga. Eu treinei a Giovana quase 1 ano para aprender a tomar água. E aí, na última internação, agora ela até perdeu, não bebe mais água, né? A gente tem que treinar tudo de novo, porque a Giovana é assim, cada crise que ela tem epilepsia grave. A dela é epilepsia refratária, é aquela que não tem controle, difícil controle. E ela toma 4 remédios. Um deles, até consegui também pelo plano, através de liminar, que é o canabidiol, né? E os outros a gente consegue processo também, mas através da prefeitura. Tem um monte de remédio, a Giovana tem suplemento, tem leite, tem fralda, série de coisas. O custo vai lá em cima, filho, não tem como pagar, né? E aí a gente faz essas partes assim, né? Tem até rifa que vocês fazem, a gente tá fazendo agora por causa dos equipamentos dela, porque os equipamentos são muito caros, e graças a Deus, assim, algumas coisas a gente conseguiu até comprar. Até o Instagram tá aqui na descrição. O Instagram tá também. aqui, inclusive, assim, toda essa história, ela tá lá contada, né, com muitos detalhes, porque ela registra, isso é até importante, porque se porventura tiver alguém na mesma condição, você tem lá, você foi pioneira em muitas coisas e o seu exemplo é muito bonito, da sua luta, da sua garra. Então, tá aqui e quem quiser ajudar, será muito bem-vinda a ajuda, né? Isso, que a gente tava fazendo uma rifa para ela conseguir os equipamentos, porque você tem noção, a gente tá comprando um andador mais simples, 5 mil e poucos reais, um andador mais simples. E graças a Deus, o pessoal da CIAP, os empresários de Barra Mansa, doaram para ela o andador. Vai chegar dentro de 60 dias, veja a hora. O triciclo a gente conseguiu comprar uma parte também com dinheiro. Compramos hortas, já chegou. Compramos talas. Compramos medicação. Compramos uma banheira que ela precisava. Compramos o headpod, que é um apoio de pescoço. Então, assim, bastante coisa a gente já conseguiu. Ainda falta uma parte, né? Mas graças a Deus já deu bastante coisa. E aí, assim, igual eu falo, através do nosso Instagram, eu consegui ajudar muita gente. Porque a gente começou a fazer lives, né? Eu comecei igual eu falei, meu marido não queria muito que eu mostrasse, mas aí depois ele foi vendo que a gente fazendo isso, a gente também tá ajudando. Encorajando, né? Muita gente. Porque assim, não adianta, eu vou esconder minha filha? Lógico que não, né? E aí, eu quero mostrar ela pra todo mundo mesmo, não tem vergonha dela. E aí eu quero mostrar tudo que ela faz, né? E aí a gente começou a fazer lives com mães que também passam pela mesma rotina de vida com a gente. E aí, graças a Deus, eu consegui também ajudar algumas mães, algumas coisas que eu já passei, a gente pode dar orientação. E aí, quando assim, igual eu falei, a Gigi, ela toma uma série de remédios e tem uma série de rotinas. E aí eu não pensava em ter filho. Não tinha espaço na minha agenda pra isso. Eu ficava assim, nem pra ficar doente. Como que eu vou ficar doente? A Giovana, ela depende 100% de mim. Entendeu? Ela mamou até 2 anos. Depois começou a comer, foi introduzindo devagarzinho. E eu falei, não tem como. Só que assim, eu falei, aí eu comecei a sentir umas dorzinhas. Aí foi vendo umas dorzinhas de lado. Agora é o meu. Agora é o meu. Não, tá baixinho. Não, mas vai ficar alto. Não, é despertador. Pega ali, pega. Sabe por quê? Não vai parar. Aí eu tô te falando, eu tô aqui. Mas você já tá com o pensamento. Não, você não sabe o que é o despertador. O despertador é do remédio da Giovana. Remédio da Gigi.
Não, se quiser ligar pra ele. Não, meu marido já sabe. Ele também tem Mas, também a Computador rotina, dele. né? Mas já Tanto lá fica no quanto meu cá. o tempo Aham. todo. Sim. Aí toca, né? Mas assim, eu já tô ligada, mas assim, eu deixo, mesmo assim, fica o despertador. E aí eu falava assim, não tem como, a rotina é muito grande, né? Mas aí eu comecei a sentir umas dor. Eu falei, olha, a fisioterapeuta da minha filha falou assim, deve ser hérnia, coluna, a giz tá muito pesada. Comecei a fazer um exame, deu nada, não dava nada. Aí ela falou assim, deve ser coluna. Porque você carrega de giz e aí então tá. E foi aumentando. Falei, não é possível, cara. E aí comecei a ter dor de novo na relação. E eu falei, então, minha endometriose tá afetando. Comecei a ter uns escapes. Eu falei, não é possível. Aí o que aconteceu? Eu fui na minha médica e a minha médica passou uma ressonância. Só que assim, de mais uma vez, não costuma dar nos exames, né? Ela dá, quando ela dá, ela já tá uma meleca. Já Lá tem dentro. Tá, tipo, que espalhado mesmo. E ela Precisa dá tipo, realmente parece leve, não é? Entendeu? tratar mesmo. E aí foi quando ela me encaminhou pro Dr. Gustavo. E aí eu cheguei lá no Dr. Gustavo. E aí foi quando eu falei assim, gente. Ele falou assim, olha, vou passar todos os exames pra você. E uns exames que eu nunca fiz na vida. Cara, Que assim, você fez a. eu vi você anos falando, tentando falar atrás- nomes de exame. Você viu? Era difícil. E era- Tá? Não Tem vou um também. salpinho, não sei aquela grafia. Vídeo estereostomo. Eram uns nomes estranhos mesmo. E aí eu fiz, cara, tem um exame que ele faz com contraste no centro cirúrgico. Pelo amor de Deus. Aquele dia eu fiquei com uma dor na barriga. E vai lá, uma agulha vai lá no útero, né, nas trompas, pra ver se tá obstruída, se não tá. Aí deu trompa obstruída, no exame deu um pouquinho de endometriose, então ele falou assim, olha, deu um cisto, mas assim, o tamanho a gente não sabia. E ele falou, vou ter que fazer uma cirurgia em você. Só que aí eu tinha falado assim, eu comecei a sentir vontade de ter filho. Porque eu falei assim, meu marido falou assim, você não vai querer ter mais filho? Eu falei, não sei. Se for da vontade de Deus, se for pra ser, ele vai colocar no meu coração na hora certa e vai ser. Eu falei, Deus, se for da sua vontade, né, que seja feito e você coloque no meu coração pra mim ter outro filho. Se não for, tudo bem. E aí você tira os traumas que eu tenho, tira todos os medos pra mim não poder passar tudo aquilo que eu passei naquela gravidez. Né? Ansiedade, né? Tudo aquilo. Porque foi uma gravidez tensa, passei na época por terapia, meu emocional ficou muito abalado. Com certeza. Depois também. Imagina. E aí, depois eu acho que ficou pior, porque aí veio aquela estafa que eles falam. Nossa. Porque você imagina, eu terminando faculdade, terminando TCC, terminando tudo, mas... Quase o burnout mesmo. Com certeza. E aí, eu peguei, fui no Dr. Gustavo e ele falou, vamos operar. Só que se você quer ter outro filho, se é da sua vontade, a gente vai fazer o seguinte. Se na hora que eu estiver lá na cirurgia, der pra mim te operar e deixar pra você engravidar, eu vou deixar. Se não tiver como, eu vou ter que tirar tudo. Né? Então a gente vai tentar preservar. Então, só na hora que eu vou saber como que vai estar lá dentro. E se eu vou poder preservar, como que a gente vai fazer. Aí eu falei, seja feita a vontade de Deus, Deus vai saber. Se na hora ele tirar tudo, é porque não era pra ser. Se na hora ele falar assim, Grazi, era porque era pra ser. Eu acredito muito nisso. E aí, quando eu fui pra cirurgia, na hora que ele veio, ele falou, Grazi, não, ansiedade danada, vi que ele ia falar, ele falou, Grazi, consegui preservar. Eu falei, nossa, não acredito. Então era pra ser. Eu chorei horrores, eu falei, não acredito, gente. Aí Porque, já assim, alimentou isso em você, de dar vontade de ser mãe eu já tava com novamente. vontade, né? Eu falei, não acredito, gente. Porque os outros falaram, você é maluca? Você passa tudo isso com a Giovana, você vai ter outra filha? Você é muito doida, você não vai dar conta. Você vai passar mal na gravidez, você teve pressão alta. Eu não tive pressão alta nessa gravidez. Você vai ter pressão alta de novo na gravidez da Ercília, né? E você vê, eu passei por um período
Em janeiro, antes de eu ir no doutor Gustavo, eu internei. Fiquei 8 dias internada, com muita dor. Eu não andava de dor. Primeira vez que eu fiquei longe da Giovana, 8 dias longe. Giovana dependia de mim, remédio. Cara, eu fazia vídeo com a Giovana. Quando meu marido chegava à noite, ela ficava de dia com a minha mãe. Meu marido saía às 5h30 da manhã pra trabalhar. Dava o remédio pra ela, deixava ela com a minha mãe. Minha mãe tava de férias. Voltava pra ele 6h30. Então ele cuidava da casa, do nosso cachorrinho, que na época só tinha um. E da Giovana. Fazia a comidinha da Giovana. Dava os remédios. Aí eu intertia, porque na época era muito difícil dar remédio pra Giovana. E tinha que dar na base do riso ou do choro. E era goela abaixo. E aí eu intertia. Ficava em chamada de vídeo mais ou menos de 7 até umas 10 horas. Tinha dia que ela dormia conversando comigo. No chamada, né? Eu internada. E aí fiquei 8 dias internada. Um dos vídeos que eu postei hoje, tem um vídeo, cara. A Giovana passou mal quando ela me vê. Ela ria, de não parar de rir. Ela deu até crise de euforia, sabe? Que ela, nossa, ela ria, ela chorava, não sabia o que ela fazia. Ela tava 8 dias sem me ver. Nossa, imagina tem esse vídeo. a saudade meu marido, dela de a ter gente você gravou pertinho. esse vídeo, cara, é emocionante também. E aí ela fui pra casa, assim, e aí peguei Covid ainda no hospital, a médica não me tratou com o diagnóstico certo. Aí falava que eu tava com gases, que eu não tinha nada. Nossa, foi tudo muito difícil. Foi tudo difícil. E aí, nesse período, eu continuando com as terapias da Giovana, nunca parei. Grávida de novo? Não, ou não? Você ainda não tava grávida. Não tava grávida e aí ainda. foi quando eu cheguei pro doutor Gustavo. Por isso, com muitas dores. E falei, Deus, se for pra ser da sua vontade, que for pra ter outro filho. Se não, né, pra me parar com essas dores. Que eu preciso cuidar da Giovana. Tenho a vida com a Giovana, né? E aí, foi quando eu fiz a cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia e aí eu consegui preservar tudo. Falei, nossa, nem acreditei. E aí tem um vídeo também de toda a nossa história. Acho que eu te mandei, né? Mandou. Da Ercília. E que conta um pouco disso, eu operada. E quando eu vou pra casa, meu marido pegou 10 dias de atestado pra ficar comigo. E depois desses 10 dias eu fiquei, minha mãe não podia. Sim, tinha dia que ela ia, me ajudava, mas a maioria das vezes era eu e Giovana. Ficamos assim, num quarto, né? Eu não podia levantar com ela no colo. Então, assim, pra mim dar comida pra ela, a Giovana é dependente pra tudo. E pra mim dar comida pra ela, eu levantava ela assim um pouquinho, pegava ela, dava a comidinha pra ela. E depois de deitada, eu falei, filha, ajuda a mamãe tá operada, a mamãe não pode ficar pegando você, papai vai chegar, vai te dar banho. Porque assim, Giovana chorava muito, mas assim, ela, se você conversar com ela, ela entende tudo. Ela entende, no nível, se eu falasse assim, filha, a mamãe tá passando mal hoje, vamos ficar deitadinha com a mamãe? Ela não dava trabalho. E aí ela esperava o pai dela chegar, ele dava banho nela e a gente foi indo assim, porque assim, no começo eu não podia pegar peso. E aí o doutor Gustavo falou assim pra mim, Grazi, você tem 1 ano pra engravidar, porque a endometriose vai voltar. E eu falei, Jesus, 1 ano pra engravidar. E eu já tinha passado outra vez. Vai ter que fazer caldo de novo. Eu tentando engravidar e não conseguia, e cada vez uma ansiedade. Eu falei, meu Deus do céu, tudo de novo. E aí eu falei, vou esperar 2 meses esse repouso. Porque assim, foi uma cirurgia, eu operei, fiz raspagem no intestino, operei ureter, operei aderência, operei os focos de endometriose, tirei 2 cistos na trompa, no ovário, bem grandes. E aí era o motivo de muita dor, né? E eu operei mais coisas que eu não vou me lembrar, que são os nomes específicos, né? E aí, o repouso, assim, eu senti muita dor no começo e passei muito mal. E aí, assim, com 2 meses eu falei, agora eu vou tentar. Eu tinha parado o remédio, né? Vou tentar engravidar. No primeiro mês eu engravidei. No primeiro mês eu engravidei, cara. E assim, foi assim, um dia eu peguei o exame, não tava nem atrasada, né? Eu tava passando mal já, querendo vomitar muito aquela semana. Eu falei, não é possível. Aí eu fiz um exame, e acho que ia atrasar ainda hoje, que no outro dia. Fiz um exame, falei, tinha um exame, peguei, fui fazer escondido meu marido no banheiro. Eu falei, quê? Não acredito. Deu um risquinho. Cara, eu tava tão avoada que eu falei assim, gente, um risquinho fraquinho.
será que é? O que é, Ou né? ainda não é? Aí eu falei, gente. Aí eu falei, amor. Aí ele, não é possível. Não é possível. Falei pra você que você tava grávida. Meu marido tá a semana inteira falando pra mim que tava grávida. Eu falei, não tô grávida não. Não vai ser rápido, assim. Aí ele pegou, fez ele lá na farmácia, 10 e pouca da noite, comprar um teste digital, porque eu não acreditava no outro. Aí vai ele. Aí voltou. Na hora que eu fiz, ele ia falar, nossa, cara, nem acreditava, não acreditei. É aquele que Mandei apareceu o mensagem número de pro doutor semana. Gustavo Né? Na hora eu mandei mensagem pra ele, doutor Gustavo, isso daqui é positivo? Ele, 2 ainda exame, né? Ele, amanhã você vai lá no laboratório pra você saber, você faz o de quantitativo, saber quantas semanas que você tá. Aí fui lá no laboratório pra fazer de quantas semanas que eu tava, né? E aí eu tava de 5 semanas, pouquinhas semanas mesmo. E aí eu peguei e fiz o exame, né? E levei nele. E aí ele começou, né, a fazer o pré-natal. E aí no começo eu senti muitas dores. Muitas dores. Porque assim, eu tava recente de uma cirurgia, tem endometriose. E aí os 3 primeiros Seu meses... corpo tava agora já se recuperando. adequando, Não, tava se se recuperando, se recuperando, e aí veio adequando o pra bebê. gestação. É. Aí veio Ercília. É, E como é que foi a gravidez com Giovana? meu Deus. É sua cabeça, coragem. Foi um caos. Falar pra você. Foi uma felicidade, mas foi assim... Uma felicidade. Uma montanha-russa. Montanha-russa. Porque assim, a minha gravidez da Giovana foi uma gravidez que o meu emocional tava muito abalado. Muito abalado. Não tem como não abalar, né? Mas assim, no físico, em geral, eu tava bem. Só que você se fortaleceu muito também. Nesse processo todo. Muito, nossa, muito. Então, muito. você tava assim, já passei por tudo isso. Aham. Que Sabe vier agora eu vou estar Sabe aquela pronta. coisa assim, nada mais te abala? Aham. É tipo assim, nada mais. Porque, igual eu falo, não tem problema com a deficiência da minha filha. O meu problema era o medo Você queria dela. o bem-estar dela. Entendeu? Você queria ela bem de qualquer isso aí, forma. Isso, eu queria ela, né? E aí, quando eu peguei e fiquei grávida da Ercília, cara, eu senti muitas dores, a gravidez inteira. Mas o emocional tava ótimo, né? Tipo, aproveitou, curtiu bastante, né? Não tive medo de nada, graças a Deus, cara. Sim, quando você ia ver, já tava passando o tempo. Porque assim, como eu tinha a Giovana, igual meu marido falou, a gente tem a Giovana, então assim, no tempo nem a gente pensar, quando a gente viu, passou tão rápido, já tava nascendo. E a expectativa dos exames durante aí que você foi tendo. Como é que foram as notícias dessa vez? Nossa, cara. Aí eu A ia fazer... primeira, então, devia ficar tensa, Ah, né? com certeza. Aí eu fiz o exame, fez tudo certinho. Aí foi outro. Porque assim, não adianta as pessoas falarem assim, a gente aceita o nosso filho. Mas, cara, a Ercília, eu falava assim, eu quero ter uma outra filha para poder viver essa outro tipo de maternidade, né? Porque eu vivo a maternidade atípica. Queria viver essa outra experiências, né? E de ter um bebê que brinca, que fala, que faz bagunça, né? Que deixa a gente desorientar. A minha filha, E veio com tudo. Jesus, ela faz bagunça por ela e porque por irmã. antes da gente começar a gravar aqui, Grazi estava contando, né? Que ela Aham. apronta. Se tivesse aqui, já ia ter virado tudo Não, perto meu do ar, marido né? queria ter um menino. Eu falei. Aí. Dizer que menino mais calmo, olha Já aí. veio completo, assim, Aí. ó. Veio com várias características aí que Ele falava que ele era vale por bagunceiro. 20. Então, e aí eu falava, eu quero pra incentivar a Giovana. Pra ter ali, e eu falei assim, a Giovana tem irmã, né, mais velha, por parte de pai. Tem uma irmã, a irmã dela tem 12 anos, né? E eu queria ter, assim, uma irmã criança, né, pra incentivar a Giovana, pra brincar com a Giovana, né? E aí ter aquelas fases, né? Acaba que incentiva muito, tá? Porque uma faz uma coisa, a Giovana quer fazer, quer imitar, né? A Ercília come, eu falo, a sua irmã tá comendo tudo. Aí a sua irmã vai comer a sua comida, porque ela é comilona. A Giovana come rapidinho. Aí a Ercília começa a falar mamãe, a Giovana vai e fala também. E aí eu falo assim, eu queria... Porque assim, é totalmente diferente as experiências. E esse encontro das duas, como foi, assim, Nossa, esse primeiro foi emocionante, contato? cara. Aí, tipo assim,
A Giovana, quando eu ganhei a Ercília também foi antes do tempo. Foi também? Foi. Eu tinha marcado com o Dr. Gustavo, acabou que não deu pra nascer com ele, porque tava marcada pra uma semana. E aí eu comecei a passar mal segunda noite, e aí acabou que não deu pra nascer com ele, nasceu em Barra Mansa também. E aí a Giovana tinha acabado de chegar em casa. A Giovana tinha acabado de passar por uma cirurgia. Ela teve que fazer uma gastro, porque a Giovana estava engasgando muito, ela tomou muito remédio. Ela tomou remédio de manhã, de tarde e de noite. 4 remédios para crise de epilepsia, mais os outros. E aí ela não estava dando mais para dar. E aí depois que eu passei mal, operei, e só eu dava, né? Tava ficando difícil. Então assim, quando aconteceu alguma coisa comigo, ninguém conseguia dar. E aí a gente pensou na possibilidade, ela tava abaixo do peso, a Giovana tava com 10 quilos, 5 anos. Caraca. Umas perninhas, magrinha. E aí a gente começou a pensar, ela não toma nada mamadeira, ela não toma nada líquido, ela engasga. E começamos a pensar nessa possibilidade, até que a gente acabou fazendo a gastro. E aí ela ficou 8 dias internada, teve intercorrências, teve uma crise no hospital, ficou quase 2 dias sem reconhecer a gente. Porque cada crise dela, assim, é fortíssima. Teve que entrar numa medicação na bomba infusora nova, até desmamar a Giovana. Agora que ela voltou a Giovana. Porque ela ficou com o cognitivo dela. Toda vez que ela tem uma crise, o cognitivo dela Abala, né? a parte da parte motora dela, a parte da alimentação, a parte... Aí você tem que refazer todo o treinamento, toda a terapia E para ela pode poder... não voltar. Pode não voltar. Pode Ah, não tem voltar. isso ainda? Pode ter uma crise muito forte que ela não volta. Caramba. Entendeu? As crises que ela tem são graves, entendeu? Aí tem que socorrer, já teve de vezes de ir pro hospital. E aí, assim, igual eu falo, a gente vive numa montanha-russa. A gente tá bem agora, amanhã não sei o que vai acontecer. Não tem como saber. Ela pode passar mal do Você nada. tem que estar sempre alerta, Por tudo, isso mas que eu não preciso- também deixando de viver Não, a gente não deixa de fazer os nada. bons momentos, e acredito A que curtir ali. A Ercília gente vai pra veio tudo. para somar também. A gente vai pra tudo que é lugar, a gente passeia de... Vocês levam a vida, Aham. assim, eu vou falar que é normal, sim, Aham, né? Até aham. porque, assim, é normal dentro da realidade que você vive, pela sua história, Uhum, e é normal para vocês, uhum, né? Porque é a rotina de vocês. uhum. Isso que motiva vocês continuarem aí vivendo e planejando também, né? Acredito que filhos Não. não, mas não, filhos humanos não, mas você contou agora que você também, além de Ercília, não, Ela olha chegou só, a falar, por ela enquanto não né? Ela tinha satisfeita, falado. o que você arrumou? Fala, Arrumei Ale. 2 cachorros. 2 cachorros ainda, Aí a eu família me- ainda já cresceu mais. Mas você dois- tá no total com 3 ou não? Porque tem uma hora que você falou, já tinha um cachorrinho. Então, eu tive a Giovana, aí arrumei um cachorrinho pra Giovana, pra interagir com a Giovana, porque a Giovana precisava... Como chegou na época de pandemia, a Giovana tava muito sozinha. Porque E a gente se ficou sem isolou, ir pra né? terapia, e aí eu tive que interagir em alguma coisa com ela, e eu arrumei um cachorrinho pra ela. E eu pipoca. E aí depois eu fiquei grávida da Ercília, e aí eu cruzei o pipoca, falei, vou castrar ele, né? Mas aí eu vou ter que cruzar ele antes, cruzei ele. E aí eu falei pro meu marido, a gente não vai pegar filhotinho? Não vou pegar. Eu falei, amor, mas e se vier tudo fêmea? Mas aí a gente vai ter que pegar, né? Se vier tudo fêmea, não é possível, que aí é Deus falando, tem que pegar. Tu não acredita. É difícil o cachorro fazer um monte de cachorro fêmea. Aham. Meu cachorro vai e me tem 3 fêmeas e um macho. Porque quando você cruza, você não tem direito a fêmea. Você tem Aham. direito ao machinho. Como teve tanta fêmea, eu tive direito a fêmea. Olha isso. Aí vai eu pegar a Jujuba. Aí eu peguei É ela. jujuba. É só Aí- comida. Pipoca, jujuba. Aí eu falei, a Jujuba já fica pra Ercília. E engraçado que a Ercília se identifica com ela. Porque o Pipoca, assim, ele é um grude comigo. Não pode me ver, quer deitar em cima de mim e fica lá. Ele é um grude. Sentido, sentimental. A Jujuba não, é brincalhona. Que é filhotinha ainda, né? E a Ercília não pode. Vê Acredito ela? que ele pegou muita característica do momento que você estava vivendo. Então você estava num momento. Agora Aham. a Jujuba chegou num momento Aham. diferente É. e que tem a Ercília, que é espoleta. Nossa. Então, Aí, meu filho, ela é apaixonada Ela na cachorro e quer pegar cachorro. E aí fica os 2 cachorros, as 2 crianças. Desse jeito, meu filho. A Ercília adora.
Aí ela vai lá no portão, começa a gritar os cachorros, brincar. E não, Gatinhar. gente, acompanhem, visitem o Instagram de Grazi, que vocês vão ver tudo isso, tá? Porque ela apronta mesmo e vocês dão corda, tá? Então vocês também são culpados Não, ela por é muito isso, tá? engraçada. Que vocês dão liberdade Ela é para muito ela, engraçada, mas isso é a Ercília bacana. muito engraçada. E ainda você trata a endometriose. Trato. Então, aí Doutor. agora, neste momento, o que aconteceu? Eu engravidei... engravidei da Ercília, né? E aí foi assim, foi uma cirurgia que a gente tentou fazer para reparar, para me tentar engravidar dela. Não foi para melhorar totalmente a minha endometriose. Tentar preservar o máximo possível Preservar ali. para mim, porque muita gente tenta engravidar e não consegue, né? E aí meu medo era esse, né? De ter endometriose e não conseguir engravidar. E aí agora que eu já tive as meninas, de novo, começou a vir os sintomas, né? E aí agora Você até sabe como que é. deu uma parte agora, um pedaço a mais do intestino, deu adenomiose no útero, e aí eu tô com, tipo, tem vezes que dá uns sangramentos, né? E as dores, e aí agora as dores estão piores, porque deu uma série de aderências na cirurgia que eu fiz, né? E aí, tipo, tá tudo colado lá dentro. E eu sinto dor pra fazer xixi, dor pra evacuar, dor pra tudo. E aí eu fiz um monte de exames, esse mês agora que passou, e agora já tá entrado, e agora a gente vai fazer a cirurgia pra tirar tudo, porque igual, também eu não posso ficar a vida toda, tipo, pensando ter filho. Agora tem que cuidar de mim, porque as meninas que agora também precisam você de tem- mim. Precisam de você. acredito E a que- Giovana, assim, a Ercília tá crescendo muito rápido. A Ercília vai fazer 9 meses essa semana. 9 meses? 9 meses. Já fica em pé, já fala algumas coisas, já dá passinho. Mas, assim, a Giovana, ela é um eterno bebê. Então, ela precisa de mim bem. Sempre falei isso. Ela precisa de mim bem pra me cuidar dela. E quem faz toda a programação da Giovana de terapia sou eu. E aí, igual, na época da Ercília, eu fiquei muito sentida porque eu não pude levar a Giovana na terapia igual eu gostaria. Giovana, se ela não for na terapia, ela começa a engasgar, ela começa a salivar demais, ela começa a ficar muito dura, as pernas duras, os braços duros. E aí começa a dar dores nela. E eu falei assim, ai meu Deus, eu fui pra ter outro filho e a Giovana tá meio que assim de lado. E você precisa dar atenção E aí eu para não as podia, duas, e acompanhar o desenvolvimento das duas. E na época, assim, eu tinha que levar a Giovana todo dia pra terapia, mas também eu tinha que pensar na Ercília que tava na barriga, que eu tava com risco de aborto, porque nos primeiros meses, no final eu tive que segurar também, ter um repouso, porque assim, a endometriose tem endometriose, já tinha toda essa questão, então assim, tinha que ter um repouso pra mim, igual o doutor falou pra mim, Grazi, é uma cirurgia, é uma gravidez muito esperada. Muito esperada. Então a gente vai tentar o máximo possível que não aconteça nada, né? Fazer repouso, fazer tudo direitinho para acontecer tudo dentro do esperado. E graças a Deus foi tudo dentro do esperado, né? E aí agora, para mim poder dar toda a atenção para Giovana, igual eu vou operar agora, mas assim, logo já vou estar bem, se Deus quiser depois, porque Giovana agora vai ter essa série de equipamentos que ela vai chegar, tem um prazo de 60 dias, se eu não me engano, para chegar, né? E aí são andador, triciclo, as órteses, né? Aí tem a roupinha que ela vai ter que usar, né? Na terapia, né? Tudo que vai melhorar o desenvolvimento dela. E aí eu tenho que estar bem para poder fazer uso dessas coisas, né? É tudo no tempo certo. Você ganhou aí 2 presentes que Deus te deu, com certeza. E a sua história é um exemplo para muitas pessoas, ou que passam, ou que não passaram, mas que é uma inspiração. Você é um exemplo de força, de dedicação, de mãe, né? Então isso é muito bonito e a gente está muito feliz de ter você aqui. A gente queria ter mais tempo para poder contar mais, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda para contar. Certeza. Então a gente já vai pensar num segundo momento para a gente poder, né, dar continuidade a essa história que é incrível, inspiradora, emocionante demais. Já que a Ercília é tão quietinha, a gente faz com ela sentadinha. Faz com ela, a meu gente Deus. traz aqui, ó. Ó, Você já tá, estaria só lá naquela conta. árvore ali. Não, o aquário já estava aqui, ó. Já tudo tava ligado molhado. no Ela ia querer Tá. entrar dentro do aquário pegar os Pois peixinhos. é, mas a gente vai ter essa oportunidade. A gente deseja que corra tudo bem na cirurgia e vai correr
Vai né? O correr. Dr. Gustavo aí, né, tá Excelente. acompanhando, então ele é excelente. Mas a gente precisa, né? Hoje o tempo, até a gente Passou tá rápido bem, pra caramba. passou rápido, mas a gente até excedeu um pouquinho porque a gente quer saber de tudo, né? Então eu vou deixar a deixa do Carlão, depois a gente vai caminhar para o encerramento. O Edu Tá? já agradeceu, né? E a gente queria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente também, participar do podcast. Uhum. Então, aí no caso, tem uma. Eu estava conversando com ele, né? Um pessoal bem legal, com uma mesma moça passou pela essa história, né? De endometriose. E eles têm até um canal, eles são, né? Tem Instagram, que é a Família Aprendendo. Depois vocês dão uma olhada. Uhum. Eles têm já o TEL. E aí ela teve endometriose, ficou 1 ano tentando engravidar, não conseguiu. E aí quando conseguiu, ela teve um bebezinho e ela teve um parto, um aborto no caso, né? Perdeu o bebezinho. E aí depois começou a investigar e viu que tinha endometriose. E aí ficou esse 1 ano tentando e nada. E quando eles cogitaram a possibilidade de talvez fazer uma fertilização, alguma coisa assim nesse nível, ela conseguiu engravidar. E aí acabaram de nascer o bebezinho deles, eles também até moram aqui assim, por perto. E... Vai ser fácil Vai eles ser visitar a fácil. E gente. aí nasceu agora o Ravi, assim, a história deles também assim, é bem linda, sabe? Emocionante também, né? E aí eu indico eles, né? Então, eles estão mais que convidados, hein? Depois eu posso pensar. É porque assim, no caso também Manda pra gente depois. Não tem mais problema. pessoas, se lembrar, quiser mandar, a gente porque assim, eu conheço põe na lista. Nossa, eu conheço muita gente. Igual na época que eu fazia live, tem várias pessoas. Mas assim, teve gente que eu fazia mais online, né? Então, assim, tem gente que mora bem longe. Tem histórias de superação, coisas mais lindas. Eu fiz live com as gêmeas, né? Que a mãe dela teve eclâmpsia na gestação, no final. Ela entrou em coma, quase morreu. Aí as gêmeas nasceram teve falta de oxigenação, aí ficaram com paralisia. A história delas também, sabe? Ela mostra assim no Instagram, tem que ver a coisa mais linda. Sabe, a gente até cria um formato, né, online, a gente pode pensar bem nisso, legal. né? Porque vai ser Pra bacana. gente de longe também poder É, participar sim. também, Aí, Grazi, ó, a única coisa que eu posso te dizer é gratidão Ai, por eu que agradeço tudo. vocês. Grazi nos procurou assim que saiu o podcast com o Dr. Gustavo. Eu quero participar, eu quero contar minha história. Ai, eu achei assim, na hora que ele falou, eu falei, tem que contar minha história. A gente achou o máximo Falar isso. assim, que tem porque tratamento, que Sim. tem como é engravidar. importantíssimo. É. E tudo. Aham. A endometriose não é o fim, né? Não é porque um muita gente fim. fala assim, tô com endometriose e não vou poder ter filho. Não. E não é só endometriose, é tudo, mãe atípica. Aham. Típica. É empoderamento, é garra, é força, porque quem vê você não imagina Não. tudo que Olha, você passou para estar aqui hoje, assim, Verdade. com esse sorriso, contando pra gente essas conquistas, porque cada conquista, imagino que para você foi muito grande, imagino que para Giovana também. Cada etapa mesmo. E agora a Ercília vem para agregar tudo isso, para te ajudar. Porque as pessoas não dão valor a tudo que a gente faz. Porque assim, é tão mecânico, a pessoa nasce, cresce, fala, anda. Quando você tem uma dificuldade, aí você vai ver qual que é o valor realmente, entendeu? Verdade. Então, cada coisa que a Giovana faz, você vê, quando ela perdeu, esses dias que ela ficou no hospital, que ela ficou assim, sem rir pra gente. Nossa, a gente ficou... Nossa. Porque, assim, a marca registrada da Giovana é um sorriso. Se todo mundo entrar lá, o pessoal entrar no Instagram, vai ver, Giovana tá o tempo todo rindo. Ela é muito alegre, muito alegre. Eu falo que ela veio para iluminar a nossa vida, ela veio para me modificar, assim, não só a gente, unir a família, modificar a gente, trazer mais calma, mais leveza, mais paciência, porque as pessoas acham que ter uma filha deficiente, eu vou falar que é fácil, não é fácil, mas também não é difícil, tem como você levar a vida, né, com um sorriso, tem como a gente, assim, aproveitar. Igual você falou que você não deixa de fazer as coisas. Não, minha filha, ela participa de tudo, ela é incluída em tudo, igual lá a gente fala muito sobre inclusão, tudo eu levo ela, graças a Deus, todo mundo inclui ela, eu levo ela em shopping, levo ela em parque, já viajou de avião, já foi pra lagoa, pra praia, tudo que você imaginar, tá lá, tudo que a gente pode fazer por ela, a gente faz,
E eu falo assim, a vida da Giovana já é tão difícil, ela já tem uma série de coisas, terapias, todo dia, cansaço, né? Desde que nasceu, na verdade. E remédios, e aí tudo que a gente pode proporcionar de melhor para ela, né, de conforto, de qualidade de vida, a gente tenta fazer isso para ela. E agora tá a Ercília, então aí ficou assim completo, sabe, felicidade, porque, nossa, como que elas interagem, é muito gratificante ver, assim, eu, assim, não me arrependo de nada. Aí eu começo a chorar. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu falar pra vocês, não foi fácil. Tudo que eu passei não foi fácil. A maioria das vezes eu tava eu e a Giovana sozinha, eu grávida, eu passei, foi cansaço, dores, né, na gravidez da Cecília, ou a Giovana mesmo, tudo que a gente passou, não foi fácil, mas assim, hoje ver tudo que eu consegui, a minha família que eu consegui, que era o meu sonho, e assim, que eu consegui formar, assim, é muito gratificante pra mim, sabe? Eu consegui conquistar tudo o que eu queria, e eu só tenho que agradecer a Deus mesmo. E a gente agradece e a gente sente todo esse amor, toda essa energia que você trouxe, e a gente tem que aplaudir isso e parabenizar vocês por essa força, por essa vontade de querer muito que elas tenham uma vida normal, uma vida plena, que elas tenham saúde e que elas vivam todas as coisas boas da vida que elas têm direito. Tá? Eu só quero que elas sejam felizes. E com certeza elas são. Com e você certeza. sabe disso. Quem acompanha no Instagram lá. Você tem aquele sorrisão lá pra você. Isso igual eu falo assim, demonstra que ela tá feliz e agradecendo a tudo que você faz por ela. Eu falo assim, andar é todo sonho de um pai, de uma mãe, que seu filho ande, que seu filho fale. Mas isso, assim, são coisas que a gente quer, né? Eu falo assim, for da vontade de Deus, tudo vai acontecer no momento dele. Eu só quero que ela seja feliz. Só isso, entendeu? Acho que toda mãe quer isso pro seu filho, né? E aí a gente tenta proporcionar isso da melhor forma para ela. Isso aí. E com certeza faz a diferença e ela sabe, porque tudo isso a criança sente e ela demonstra isso através de tudo isso que você traz pra gente, de um sorriso, da alegria que ela tem, e com certeza é muito emocionante de ver. E para quem quiser continuar acompanhando essa história, ajudar porque é necessário, exatamente, e multiplicar, compartilhar a história de Grazi, de Giovana, de Ercília e também do marido, né? Fala o nome dele que eu... Robson. Então vá lá no Instagram, tá aqui. Na descrição. Tá? E parabenizar também o Dr. Gustavo, que esteve aqui também. E olha o trabalho que né, de um médico, uma competência faz. É em prol da vida. Isso que é o mais importante. Então, gente, a gente se despede aqui com essa história emocionante, já deixando bem registrado que teremos outra oportunidade de conversar. Parte 2, tá? Então, gente, Grazi, beijo para você, mando beijo para Ercília, para Giovana, para todo mundo lá. Para a família inteira. Para a família inteira. E até a próxima, gente. Tchau. Valeu, galera.